Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto e esse é o canal Cidadão Cidade, o canal de cidadania e crítica. Hoje nós vamos conversar com Rafael Magalhães, é candidato a vereador aqui na cidade de Campinas. Temos feito ao longo dessas eleições uma série de entrevistas com candidatas, com candidatos, tanto à prefeitura como à vereança da cidade, e acredito que é um papel muito importante que a comunicação deve se prestar para as pessoas. O Cidadão Cidade, muito embora seja um meio de comunicação alternativo, ele não é independente, ele é muito dependente. Primeiramente das pessoas que acompanham o canal, estou muito contente com o desenvolvimento do número de acompanhantes, de pessoas que acompanham através da página. Já estamos com quase 1.400 curtidas. Então, temos 1.100 seguidores no Instagram. Ou seja, é um trabalho que começou assim, aos pouquinhos, um trabalho de formiguinha, né? E que foi crescendo aos poucos e que eu fico muito satisfeito em ver o retorno, que é a possibilidade de dialogar com vocês, de trazer essas pessoas que têm muito a nos ensinar. Eu tenho muita sorte de ter esse canal, porque eu sou o primeiro a aprender aqui, e assim, a possibilidade de aprendizado coletivo, essa que é a nossa ideia, esse que é o nosso ideal. Uma frase que é um mantra para o nosso canal, quem já assistiu 2 entrevistas, pelo menos, sabe que eu falo sempre, do Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, eu fico muito feliz em poder proporcionar essa arte do encontro aqui. Rafael Magalhães, muito obrigado pela sua presença. Você está aqui concedendo para a gente o que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. E hoje você está aqui hoje com a gente para falar sobre as possibilidades políticas, sobre esse período de pandemia, e, enfim, para a gente poder refletir sobre quais são os papéis do cidadão em sociedade. Gostaria de agradecer a sua presença e eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público, por gentileza. Seja bem-vindo. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal que nos assiste aqui nessa noite e pessoal que vai nos assistir posteriormente. Gostaria de começar agradecendo muito o convite para estar aqui. Esse é um espaço formativo muito importante. Nós estamos em um ano eleitoral, um ano atípico no meio de uma pandemia, e é muito importante que tenhamos espaços como esse, onde a população pode conhecer os seus candidatos e candidatas. A pandemia ela dificultou muito disso, então espaços como esse se tornaram ainda mais importantes, ainda mais relevantes. Então gostaria de parabenizá-lo. Muito obrigado mesmo. O meu nome é Rafael. Desculpa, não, perdão. Só dizer que a Emília... Tudo bem. Boa noite, Emília. Emília também conhecida como minha mãe. Meu nome é Rafael Magalhães, né? Eu sou um homem negro, nordestino e periférico. E eu acho muito importante dizer isso e deixar muito bem marcado, porque antes de ser qualquer coisa, eu sou essas. Eu sou nordestino, nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, moro em Campinas há 10 anos, e há 10 anos eu vivo essa cidade, e essa cidade hoje, ela é minha também. Eu sou periférico porque eu moro na região do Campo Belo, no bairro Jardim Itaguaçu, e estudo lá na Unicamp. Eu vivo essa cidade quase por inteira, né? Eu conheço a cidade de uma ponta a outra, literalmente, e trafego por ela todos os dias. Eu acho que lançar essa candidatura veio muito dos anseios da periferia, de ver que a periferia ela não é representada dentro da política institucional em Campinas. Os bairros mais ricos de Campinas eles estão muito bem representados, tanto na prefeitura quanto na Câmara Municipal. As grandes empresas e os interesses dos grandes empresários estão muito bem representados na prefeitura e na Câmara Municipal, mas a periferia acaba ficando esquecida. Então, esse foi um dos motivos para lançar essa candidatura. É necessário que tenhamos na Câmara Municipal uma pessoa que conheça os problemas sociais das periferias de Campinas e convivam com esses problemas para que a gente consiga uma mudança. Então, é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje, além das possibilidades e impossibilidades de fazer política no meio de uma pandemia.
E eu vou começar justamente por isso mesmo, por esse tema. Quais são as principais dificuldades que você está encontrando em relação a fazer uma campanha em meio a uma pandemia? Estamos vivendo um período de luto coletivo, são mais de 160 mil mortes, pessoas essas que morreram, inclusive uma grande parcela, por falta de uma assistência do Estado, uma assistência decente, por falta de informação. Afinal de contas, além de estarmos em pandemia, com a necessidade do isolamento social, ainda temos que lidar com fake news. Então, um todo que só colabora para que seja um ambiente antidemocrático. Afinal de contas, enquanto alguns candidatos têm toda uma máquina, tem todo uma apoio financeiro de empresas, de grandes empresas, outras pessoas acabaram ficando restritas, muitas vezes, às redes sociais, enfim. Então, eu gostaria de perguntar para você quais são as dificuldades que você nota durante esse período. Pedro, eu acho que eu não lembro de ter vivido um momento mais caótico, e eu acho que talvez seja essa a percepção de todo mundo, né? A gente está vivendo a pandemia do século, são mais de 162 mil mortos, muitos de nós perderam amigos, familiares, né? E isso torna tudo muito difícil. Quando eu decidi lançar essa candidatura, o coronavírus nem era uma possibilidade ainda. E no decorrer dos encaminhamentos ali, o vírus acabou chegando e se tornando uma realidade e atrapalhando a vida como um todo, né? Quando a gente finalmente chegou ali na fase de pré-campanha e isolamento social, eu estava pensando, poxa, como é que vai ser quando finalmente começar a campanha realmente? Porque a gente aprendeu a fazer política na rua, conversando com as pessoas, ali no diálogo frente a frente. A gente tem, embora nós sejamos jovens, estejamos envoltos nesse meio digital, nós não temos tanta facilidade de fazer política nesse meio, porque a nossa política ela é real. Né? Nossa política é conversando com as pessoas. E quando começou a campanha, eu pensei, poxa, eu recebi o meu primeiro material impresso e eu pensei, poxa, eu vou fazer mais, eu não vou fazer mais. Se eu fizer mais, eu não vou ter como distribuir, porque, poxa, como é que você faz para distribuir material de campanha no meio de uma pandemia? Estou fazendo como dá, caixa de correio, conversando com as pessoas que já estão na rua, né? Não estou tirando ninguém de dentro de casa para fazer comício ou caminhada, enfim. Isso é muito mais difícil no meio da pandemia, porque a gente, no fim das contas, a gente está preocupado com a ciência, com como que as coisas se conduzem e como que elas devem ser conduzidas da forma correta. Né? Claro, tem gente fazendo grandes aglomerações, né? E aí a gente sabe de que lado da cloroquina essas pessoas estão. Né? Então, a gente chega nesse momento da campanha que ela já seria difícil por ser uma primeira candidatura, ela já seria difícil por contar com poucos recursos financeiros, com pouco fundo eleitoral. A gente teve toda a dificuldade com a parte burocrática de o que pode, o que não pode, e além de tudo, a pandemia. Né? Isso torna tudo mais difícil. Mas o que facilita um pouquinho a atuação, Pedro, é que a campanha ela é muito orgânica. Né? Então, são pessoas que acreditam na candidatura, que me ligam, tipo, Rafa, me deixa 2 centenas de panfleto aqui que eu vou distribuir no meu bairro, que eu vou conversar com as pessoas. Né? Então, gente que compartilha o material de campanha via WhatsApp, enfim, gente que acredita e que torna isso um pouco menos difícil. Mas na realidade, a pandemia tornou tudo muito difícil para quem está em campanha política, principalmente para quem não busca uma reeleição, né? Para quem está numa primeira candidatura aí, torna tudo muito difícil. Então, eu acho que, embora a Câmara Municipal precise urgentemente de uma renovação, e a negativa que deram à CPI para investigar a corrupção no Ouro Verde é um grande indicador disso, de que a Câmara precisa de uma renovação, eu acho que essa renovação ela vai ser
um pouco aquém do que deveria. Então, acho que o cenário ele se torna um pouco mais difícil. Falando em renovação, de um lado, tem assim algumas pessoas que falam, mas eu quero votar em alguém que tenha experiência. Por outro, você também tem uma grande parcela de pessoas que têm uma experiência política e que não necessariamente se revertem em benefícios para a população. Você tem, por exemplo, não precisa ir muito longe, o presidente da República, que durante 27 ou 29 anos foi deputado e que não apresentou absolutamente nada de relevante para a população. Então, fica de um lado as pessoas que cobram uma certa experiência e de outro o fato de que nem sempre experiência pode ser positivo. Tem gente que tem muita experiência em corrupção. Então, ou seja, como que você lida com esse fato, do fato de que é necessário mesmo uma renovação política e também lidar com esses velhos preconceitos que estão enraizados na nossa política? Eu acho que o que a gente precisa entender enquanto sociedade é que a experiência política ela não parte só do exercício de um mandato, né? Eu acho que qualquer pessoa ela tem em diferentes níveis experiência política. Porque, olha, eu, por exemplo, eu construo o movimento estudantil, né, eu construí movimento ambientalista na minha cidade desde os 14 anos. Então, eu me interesso por política e estudo cotidianamente política, acompanho pautas. Então, isso traz um tanto de experiência. Claro, é menos experiência do que quem vive e trabalha política todos os dias? É uma forma diferente de experiência. Né? Mas eu acho que a gente precisa entender o que está bom e o que está ruim. Né? Eu não digo que a gente precisa renovar as 33 cadeiras da Câmara Municipal de Campinas, de forma alguma, mas eu acho que a gente precisa ter uma análise muito clara de quem que a gente vai e quem que a gente não vai reeleger em uma sociedade. Porque a gente não pode ter uma Câmara que trabalha para agradar exclusivamente o prefeito. A gente precisa de fiscalismo executivo e faça essa fiscalização de forma firme e séria. Uma Câmara que barra uma CPI para investigar corrupção claríssima dentro da saúde municipal não é uma Câmara que está fiscalizando seriamente o executivo. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa renovação, que essa renovação ela precisa vir com critérios. Também não adianta que a gente faça essa renovação e inclua pessoas que são apadrinhadas das mesmas pessoas que estão lá. Né? Então, que a gente faça essa renovação com diversos critérios que sejam a inclusão de pautas que não estão incluídas hoje na Câmara Municipal. Como eu falei, os bairros mais ricos estão muito bem representados lá dentro, mas as periferias elas ficam subrepresentadas ou nem são representadas. Né? Então, que a gente faça essa inclusão de pautas que hoje não estão incluídas lá, que a gente veja quem são os partidos que historicamente estão envolvidos nas corrupções da cidade, que a gente faça esses levantamentos. Claro, a gente está às vésperas da eleição. Né? Daqui 5 dias nós já vamos ter os 33 nomes. Então, mas eu acho que não é tarde ainda para fazer isso. Quem está assistindo a gente aqui certamente tem um interesse em conhecer novas candidaturas, tem um interesse em uma renovação política. Por muito tempo, pessoas que enveredam na política partidária pareciam ser assim quase que como ETs, né? Pessoas que apareciam do além e que surgiam, né? Quase que como autocombustão, né? E com a possibilidade da internet, dessa comunicação que a gente está tendo aqui, a gente está podendo quebrar um pouco essa imagem, né, de representatividade política. Então, eu gostaria de perguntar para você, quando foi que você pensou pela primeira vez assim, puxa, eu acho que dá pé, eu acho que tem a ver. Inclusive porque a gente vive num contexto de uma cidade que foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Então, existe um racismo estrutural que a gente convive diariamente. Então, eu gostaria de perguntar isso para você e emendar com mais uma pergunta.
Uma vez a Manuela Dávila disse que o machismo é como se fosse uma piscina. A sociedade é a piscina e a água é o machismo. As pessoas, algumas estão com o pé, outras estão até o joelho, outras estão completamente submersas. E o mesmo se pode falar sobre racismo, LGBTfobia. Inclusive, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a nossa conversa sobre o caso da Patrícia Borges, que é uma militante transexual, que é colaboradora da Erika Hilton, e ela sofreu ataque por estar fazendo campanha em São Paulo. Ela sofreu ataque com um pedaço de ferro e até mordida ela levou. Então, em meio a essa exaltação de ânimos, ataques, enfim, e esse contexto dessa cidade que parece que ainda não superou o racismo que está intrínseco aqui na cidade, como que você lida com isso? Pedro, acho que são duas perguntas que elas estão muito relacionadas para mim, né? Uma vez me perguntaram, o Rafa, se você for eleito, como que você vai fazer para acabar com o racismo em Campinas? Daí eu falei, tipo, olha, não tem como acabar com o racismo em Campinas, né? Porque ou a gente acaba com o racismo no Brasil, no mundo, ou a gente não acaba com o racismo em Campinas, né? Porque o racismo ele é estrutural, né? Então o que a gente tem que fazer é abalar a estrutura, derrubar a estrutura e sobre essa estrutura construir uma nova fundação. Mas vamos lá na raiz da pergunta. Quando que eu imaginei que daria pé lançar essa candidatura? Olha, Pedro, faz acho que uns 10 anos que eu me interesso por política realmente. E quando eu comecei a me interessar por política, realmente, eu já comecei me interessando pelo PSOL na candidatura do Plínio de Arruda Sampaio. Eu achei aquela candidatura lindíssima, acompanhei os debates, ainda estava na minha cidade natal, e a partir dali eu comecei a acompanhar um pouquinho do PSOL. E eu só vim me filiar ao PSOL em 2017. Mas antes disso, eu já tinha acompanhado algumas candidaturas mais de perto, já tinha trabalhado em algumas candidaturas, né, enfim. Mas foi em 2018 que caiu a gota d'água para mim. Foi a eleição do Bolsonaro. Para mim, a gota d'água foi a eleição do Bolsonaro. E não foi nem uma questão de tipo, olha, dá para lançar essa candidatura. Foi uma questão de, olha, é necessário lançar essa candidatura. É necessário porque a gente vai viver um momento de avanço do racismo, avanço do elitismo, avanço da LGBTfobia, avanço da misoginia, avanço de tudo que é de ruim, se a gente não se posicionar, né? Então, eu fiz esse movimento de, olha, eu tenho interesse em me candidatar e achei muito, muito bom, muito benéfico quando vi outras pessoas pretas se movimentando nesse sentido, vi mais mulheres se movimentando nesse sentido de lançar uma candidatura para combater o bolsonarismo, né? As questões da periferia, Pedro, elas sempre foram muito presentes na minha vida. Tem um vídeo meu que está circulando por aí, talvez quem está assistindo já tenha visto, que eu começo com uma frase que diz que nenhuma criança de 10 anos deveria aprender a enterrar seus mortos. Eu tinha 10 anos quando eu sofri violência policial a primeira vez, Pedro. E quando eu sofri violência policial a primeira vez, o meu irmão já era falecido, eu já tinha enterrado o meu irmão vítima da guerra às drogas. Então, lançar essa candidatura é trabalhar também para danificar essa estrutura que assassinou o meu irmão com aval do Estado, danificar essa estrutura e construir sobre essa estrutura uma estrutura diferente, uma estrutura de inclusão, uma estrutura onde uma criança de 10 anos não sofra violência policial, uma estrutura onde uma criança de 10 anos não tenha que enterrar seu irmão morto pela violência, uma estrutura onde nas periferias da cidade não haja tanta dependência do centro, onde cheguem as políticas públicas nas periferias.
Então a minha candidatura ela surge disso. Né? Talvez não seja realmente, olha, é possível, é da pé e tal, mas é necessário. Né? Então, a minha candidatura ela surge da necessidade. Então, não sei se eu respondi tua pergunta, não sei se eu respondi inteiramente tua pergunta, mas é mais ou menos nesse sentido, é mais ou menos nesse caminho. Né? Eu acho que a minha candidatura, mais do que possível, ela é necessária. Né? Eu acho que a necessidade ela chega a ser maior do que a possibilidade. Respondeu incrivelmente a minha pergunta. E não sou o William Bonner, não fico fazendo pose assim. Eu já começou a entrevista de uma forma impactante. E eu gostaria de perguntar para você como que representa para você, porque se a gente, enquanto tiver pés para caminhar, dá pé. Enquanto a gente tiver pé para seguir adiante, dá pé. Então, a política ela tem que ser esse espaço de diversidade. Então, falando sobre violência, são tipos de violências diferentes, mas pelo fato de ser gay, eu já apanhei de 5 pessoas na rua, quebraram o meu dedo, entrou um pedaço de piche no meu joelho. Então, quem passa por isso sabe como que é. Então, são formas diferentes de violência. Então, colocar a cara para bater, dizer, lutar pelo que você acredita na política é um ato de coragem, é um ato de soberania, é um ato que pode, inclusive, influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo. E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você como você se sente sabendo que outras pessoas futuramente poderão ter você como um exemplo. Puxa, olha, eu vou lutar politicamente também pelo meu direito de ir e vir, de coexistência, de me colocar politicamente. Assim como você também se inspira em alguém. E eu gostaria de perguntar, então, para você, em quem que você se inspira. Isso antes de falar sobre os seus projetos enquanto vereador, tá? Mas eu gostaria de perguntar em quem você se inspira e como que você dá para você a possibilidade de que outras pessoas possam enxergar em você como uma inspiração também para lutar. Olha, Pedro, eu acho que eu me sinto muito honrado. Já chegam algumas manifestações falando que eu sou uma inspiração para alguém, e eu sempre me sinto muito honrado quando isso acontece. Né? Eu sou uma pessoa que está na luta cotidiana. Né? Eu sou uma pessoa que estuda, trabalha, que se prepara para estar onde está hoje, né? Que não chegou ainda muito longe, mas eu sou a primeira pessoa da minha família a chegar num curso superior. Eu sou hoje mais velho do que o meu irmão quando ele morreu. Né? Eu sou a primeira pessoa a lançar uma candidatura, a primeira pessoa da minha família a lançar uma candidatura política. Né? Então eu vou chegando longe. E eu sinto que, pelos meus depoimentos, pelas minhas conversas com as pessoas, algumas vão se inspirando também. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa de mais representatividade na política. Como eu falei lá no começo, os bairros ricos de Campinas, e isso não acontece só em Campinas, os bairros ricos eles estão muito bem representados nos espaços de tomada de decisão. A gente está deixando eles decidirem por nós. E o mote da minha campanha é: a periferia é maioria. Eu sou periférico, eu cresci na periferia, eu nasci na periferia, eu moro na periferia até hoje, e eu tenho muito orgulho disso. Eu olho para o meu bairro, eu olho para a minha região, eu olho para as demais periferias de Campinas e das grandes cidades brasileiras e vejo, nós somos maioria. Não há densidade populacional tão grande quanto há nas periferias das grandes cidades. E daí a gente elege, ano após ano, pessoas que trabalham para danificar a periferia, que trabalham para atrasar o desenvolvimento das periferias das cidades. E eu acho que é muito importante que a gente perceba isso, que a gente abra os olhos, que a gente tire essa trave que cobre os nossos olhos e que a gente se faça representar. Né? É o Rafael Magalhães, lá do Itaguaçu, lá no Campo Belo, mas é muito importante que amanhã seja um
no Padre Anchieta, no Ouro Verde, no Campo Grande, no Osiel. É muito importante que essas pessoas elas se façam representar nos espaços de tomada de decisão e que elas não permitam que pessoas que não entendem das lutas, que não entendem das demandas, não entendem dos problemas sociais que nós enfrentamos cotidianamente, que elas decidam por nós. A gente precisa tomar as rédeas da situação e falar, não, olha, são os meus problemas sociais, eu conheço eles e eu conheço as soluções. Eu consigo propor soluções, porque eu passo por ele todos os dias. O Jonas Donizete, ele não pisa aqui. O Dário Saad, o Rafa Zimbaldo, ele não pisa aqui. Pisa aqui uma vez a cada 4 anos. Parece uma Copa do Mundo. Então a gente precisa olhar para essa situação e perceber, tipo, olha, é importante que nós nos façamos representar. E se eu for inspiração para essas pessoas, ótimo. Se for outras pessoas, ótimo. Se essas pessoas tiverem um estalo, mesmo sem inspiração nenhuma, e decidirem elas mesmas irem atrás de uma organização partidária, elas mesmas lançarem uma candidatura, ou nem precisa necessariamente ser uma candidatura, uma organização partidária, um movimento de bairro, um movimento social, isso já é muito importante, né? Você perguntou um pouco também sobre quem são as minhas inspirações. Poxa, eu acho que não dá para eu falar das minhas inspirações sem falar da minha família mesmo, né? Eu fui criado pela minha mãe solo, e pela minha avó. E eu falo que a gente sempre teve na minha família desafios diferentes. O desafio da minha avó, que era lavadeira, ela lavava roupa para as famílias mais ricas da cidade, e como naquela época não se tinha água encanada, minha avó saía com trouxas de roupa gigantes para lavar na beira do rio. O desafio da minha avó era não deixar a minha mãe e as minhas tias passarem fome. A minha avó muitas vezes recebia restos de comida que já tinham ido para o lixo e sido retirados do lixo para alimentar a minha mãe e as minhas tias. E há muita luta, muito sofrimento ali. A minha avó, ela conseguiu construir uma casinha, conseguiu criar as filhas dela, conseguiu que elas não morressem de fome, né? E é isso, né, cara? Quando a gente vê, mesmo numa situação tão difícil, pessoas que lutaram contra a fome e sobreviveram, cara, essas pessoas elas vão longe. E a luta da minha mãe, que não teve estudo por muito tempo, a minha mãe concluiu o ensino médio, e ela está provavelmente assistindo aqui, e se estiver chorando, me desculpe, está... A luta da minha mãe, que não teve estudo, né? A minha mãe concluiu o ensino médio em 2008, quando eu estava no ensino fundamental. Eu estava no ensino fundamental numa escola de manhã, e a minha mãe à tarde fazendo o ensino médio na mesma escola. Muitas vezes fiquei com ela para assistir aula com ela, para incentivá-la a concluir esses estudos. A minha mãe concluiu o ensino médio em 2008. A luta da minha mãe foi fazer com que eu e os meus irmãos conseguissem estudar. O meu irmão do meio, infelizmente, ele já não está mais aqui entre nós. O meu irmão mais velho, ele concluiu o ensino médio e resolveu seguir outros rumos. Eu fui o primeiro a chegar num curso superior, né? Uma razão de muito orgulho dentro da minha família. Mas eu acho muito ruim que seja só eu, né? E o meu desafio, Pedro, o desafio da minha geração, né, o desafio que eu tomo para mim, né, uma grande causa da minha geração, é a pauta do meu irmão. Né? No leito de morte ali, a equipe médica que atendeu o meu irmão e que o viu morrer, disse que as últimas palavras do meu irmão foram: não me deixe morrer. Infelizmente, ninguém pôde fazer nada para salvar a vida do meu irmão. E daí eu tomei essa pauta para mim, né? Poxa, como é que eu não deixo o meu irmão morrer? Né? Eu não deixo o meu irmão morrer se algum dia eu parar essa guerra. Se eu parar a guerra que matou meu irmão, ou se eu construir alguma coisa no caminho para parar essa guerra, eu vou me sentir um homem realizado. Então,
as minhas inspirações são essas, né? Principalmente. Daí, tantas outras dentro do movimento negro, principalmente, pessoas que me ensinam coisas todos os dias, né? Eu acho que são todas muito importantes, mas se a gente pergunta sobre as minhas principais inspirações, a minha família. Eu não sei se tu perguntou mais alguma coisa, Pedro, desculpa. Tinha mais alguma pergunta contida nessas? Perfeito. A Fernanda Souto está dizendo aqui, olha, muito forte isso, Rafa. Você com certeza está inspirando muitos jovens a se engajarem por mudanças. Eu espero que realmente, Fernanda, eu espero que eles se sintam impulsionados a partir dessa candidatura, a partir dos meus depoimentos, né? E a partir do momento que eu conseguir finalmente o mandato, a partir do trabalho legislativo. Como que era o nome do seu irmão? Como que é o nome do seu irmão? Que se foi? Jorge Luiz. Jorge Luiz. Eu acho que é muito importante falar isso. Obrigado por ter feito essa pergunta. Embora ele tenha sido, em algum momento da vida dele, transformado em uma estatística, né? Ele era uma pessoa, ele tinha nome, ele era amado, ele era filho de alguém, era irmão de alguém, e é muito importante que a gente fale o nome dele. O nome dele era Jorge Luiz, ele tinha 21 anos e foi assassinado dentro da guerra às drogas. A Emília Silva está dizendo, me fazendo chorar mais uma vez. Desculpa. E desculpa também, Pedro. Não, não tem do que desculpar, não. A gente tem que lembrar essa humanidade perdida, lembrar de se colocar no lugar das pessoas, de saber essa empatia, né, perdida. Então, eu gostaria de deixar, então, aqui a minha homenagem, minha singela e humilde homenagem ao seu irmão, que está aqui hoje presente, correndo nas suas veias, correndo na sua luta. Ele está muito vivo enquanto você está lutando aqui, sabe? Gostaria de dizer que eu fico sem palavras. Eu que falo tanto, fiquei sem palavras. Mas gostaria de perguntar para você quais são os seus projetos, assim, o que você sonha para a cidade de Campinas? Qual que é a cidade de Campinas que você sonha? Pedro, a cidade de Campinas, ela não é diferente das outras grandes cidades do Brasil. É uma cidade extremamente desigual, é uma cidade muito rica, com a riqueza muito concentrada. É uma cidade, portanto, muito desigual. As políticas públicas, elas não chegam nas periferias da cidade. As políticas públicas, elas ficam concentradas nos bairros mais ricos, elas ficam concentradas no centro da cidade. As periferias acabam sendo palco de muita violência. E a cidade que eu sonho é como o Brasil que eu sonho. Né? Um lugar onde as pessoas tenham direitos garantidos e que os direitos não sejam usados como privilégios. É que a saúde pública ela funcione e que as pessoas elas paguem convênios se elas quiserem, elas têm a opção de pagar, mas porque elas querem, não porque elas precisam, porque elas não conseguem atendimento público. É que as pessoas elas tenham opções de educação integral, de qualidade, porque a educação ela salva vidas, a educação ela consegue abalar muito bem as estruturas dessa sociedade desigual que a gente vive. Mas é preciso que a gente tenha opções que sejam equiparáveis às opções que os bairros mais ricos têm, que as pessoas mais ricas têm. Porque, no fim das contas, a gente está correndo a mesma corrida, mas tem alguém com uma bola de 100 quilos presa no pé. Então, o local que eu sonho, o Brasil que eu sonho, a Campinas que eu sonho, é uma Campinas que não use a violência para responder às questões. Né? A gente tem casos de violência policial a rodo na cidade. Recentemente, um jovem foi assassinado pela Guarda Municipal. Agora, como é que você chega e explica para uma mãe de família
que a mesma guarda, a mesma polícia que deveria proteger o cidadão, matou o filho dela. E não só a violência policial, não só a violência da guarda municipal, mas a violência entre as pessoas. Que essa desigualdade gera essa violência. Que essa guerra às drogas, ela gera essa violência. Então é necessário parar essa guerra, é necessário parar todas as guerras urbanas que a gente alimenta hoje em dia, né? Isso é um pouquinho do que eu acredito para uma cidade melhor, para uma cidade mais justa. O que eu venho falando sempre durante essa campanha é que um candidato a vereador não pode fazer promessas. Um candidato a prefeito ele pode fazer promessas, ele pode fazer quantas promessas ele quiser. Porque o caminho para um prefeito, eu não sei se eu falei vereador agora da segunda vez, mas era prefeito. O caminho para um prefeito ele é muito, muito fácil, muito mais azeitado. Mas o caminho para um vereador é mais difícil, demanda mais diálogo, demanda mais conversa, demanda idas e vindas, avaliações de documentos, enfim, é tudo um pouco mais difícil. Eu falo que um candidato a vereador, portanto, ele não pode fazer promessas. E eu não faço quase nenhuma promessa durante a minha campanha. Né? O que eu falo é que eu vou lutar junto com a população. Porém, tem uma promessa que eu faço, Pedro, que essa eu vou ter o maior orgulho. É uma promessa que ela vai me dar muito trabalho, mas eu vou ter o maior orgulho de cumpri-la, que é a manutenção do gabinete aberto e itinerante. Isso significa que qualquer pessoa vai poder, a partir do momento que eu conseguir o mandato, me visitar dentro da Câmara, conversar comigo, apresentar demandas locais do bairro, apresentar demandas para a sociedade, e a gente vai trabalhar junto para chegar a uma solução para essas demandas, para esses problemas. Mas que a gente não vai parar a gente não vai parar aí. A Câmara Municipal ela é longe, é de difícil acesso para a população. Então, é importante que o vereador esteja presente nos bairros. A partir do momento que eu for eleito, eu não sou vereador do Jardim Itaguaçu, não sou vereador da região do Campo Belo, sou vereador da cidade de Campinas. E eu escolhi que quando eu for vereador da cidade de Campinas, eu vou trabalhar principalmente para as periferias da cidade. Então, na minha folga, no sábado ou num domingo, vou marcar com a população de um determinado bairro, vou visitar o bairro, encontrar uma praça, uma quadra de escola, o quintal de alguém que seja, conversar com a população numa reunião ampliada para a gente conseguir mapear as dificuldades, os problemas sociais dos bairros de Campinas. Poxa, o bairro X ele tem uma grande demanda de vagas de creche não atendidas. Então, é necessário que a gente consiga apresentar uma ampliação das vagas de creche naquela localidade. Escola em tempo integral, saneamento básico, maior oferta de transporte público. Trabalhar junto com a população para mapear as demandas da população e conseguir resolver essas demandas juntos com a população. A gente tem que parar com essa ideia que a Câmara Municipal, que a Prefeitura entendem absolutamente tudo e que a população não entende absolutamente nada. Que é melhor deixar eles trabalhando por 4 anos e recebê-los aqui como uma Copa do Mundo daqui mais 4. É preciso estar presente nas periferias, é preciso estar presente nos bairros, conversando com a população, conhecendo as demandas e apresentando essas demandas, buscando soluções. Então, essa é a única promessa que eu faço na minha campanha. Né? E quem já me recebeu na porta de casa, quem já me viu na rua, quem já viu as minhas lives, já sabe disso. Né? A única promessa que eu faço é essa manutenção do gabinete aberto e itinerante. Eu acho muito importante a participação da população no mandato legislativo. Eu acho muito importante a participação de movimentos sociais no mandato legislativo. Eu acho que a gente precisa ter clareza da função de um vereador. Um vereador ele trabalha com as leis na criação, elaboração, apresentação e votação de leis e trabalha fiscalizando o executivo. Então é muito importante que enquanto o vereador fiscaliza o executivo, a população fiscalize esse vereador. É muito importante que a população seja parceira do vereador
na fiscalização do executivo. Na hora que percebe algo errado, que converse com o vereador que ajudou a eleger, buscando uma solução para essas questões. Né? E daí você pode me perguntar, pô, mas o que isso tem a ver com a questão da violência, por exemplo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque o que gera a violência são essas demandas não atendidas, é a política pública que não chega, é a desigualdade social. E se a gente trabalha para sanar essa desigualdade, se a gente trabalha para diminuir, para aumentar essa oferta de políticas públicas, todo o restante ele vem a reboque. Né? Então é muito importante que a gente faça esse trabalho que é aberto com a população, né, que a população é sujeito ativo do trabalho legislativo. E é essa a minha principal proposta, essa é a minha única promessa, e além disso, todas as pautas que eu prometo lutar, mas atingir vai depender do quão a população estiver alinhada com o meu trabalho. Olha, o Magrão Percussionista está fazendo. Eu falo muito, né? Não, você fala muito bem. Faltou esse bem nessa frase. O Magrão Percussionista, ele está falando aqui, olha, você acha que os números da pandemia estão sendo manipulados em função das eleições? Não está muito calmo, não está tudo muito calmo e as pessoas perderam a noção da liberdade nesse momento. Assim, eu gostaria de aproveitar essa pergunta do Magrão. Ele sempre vem aqui e faz umas perguntas muito ótimas, sabe? Inclusive, eu já deixei aqui, claro, o meu sonho de um dia entrevistá-lo aqui para o canal. E eu gostaria de aproveitar aqui, aquele que já aproveita para dar uma indireta, né? Porque, afinal de contas, tem assim, a liberdade do mercado, que algumas pessoas sempre salientam. Ah, mas o mercado, né? E parece que as pessoas esquecem que o mercado ele é feito por pessoas e que não adianta a gente pensar tanto na liberdade do mercado se perdermos vidas às pessoas que compõem a sociedade. Afinal de contas, o mercado é uma consequência de uma sociedade viva. Então, primeiro a gente tem que pensar, não é isso? Não sei se me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, algum clichê, mas eu acredito que a sociedade ela deve ter a sua vida preservada, valorizada, para depois a gente pensar numa liberdade de mercado. Então, eu gostaria de perguntar essa pergunta aqui do Magrão, para saber qual que é a sua posição. Bom, ótima pergunta, Magrão. Eu acho que a gente chegou num momento em que a gente perdeu a sensibilidade. Quando eu falo a gente enquanto sociedade. A gente perdeu a sensibilidade. A gente estava em um momento, lá no começo da pandemia, em que eram números. Eram números porque a gente não conhecia ninguém, então a gente estava muito insensível a isso. Não, 10, 20, 100, 500, e a gente não conhecia ninguém que tinha adoecido, a gente não conhecia ninguém que tinha falecido por Covid-19. E a gente estava muito insensível. Esses números, eles começaram a virar nomes, Pedro, Magrão. Eles começaram a virar nomes. A gente começou a sentir, nossa, hoje foi o meu amigo, hoje foi o meu parente, hoje foi parente de um amigo meu, né? E isso choca, isso dói, uma pessoa a menos no nosso círculo de convivência, e daí a gente adquiriu uma sensibilidade. E tipo, não, a coisa é séria e tal, porém, quando os números eles foram crescendo novamente, a sensação que eu tenho é que isso gerou uma grande insensibilidade novamente. Né? Não, agora são grandes números, são números que a gente muitas vezes nem percebe a atualização, porque 162.002 é muito parecido com 162.932, né? Então, a gente não percebe que morreram 930 pessoas, mas essas pessoas morreram. Eu acho que a gente conduziu os trabalhos de isolamento de uma forma muito errônea. A gente está hoje em Campinas
na fase verde do que eles chamam de Plano São Paulo, que é uma fase que eu acredito que a gente deveria ter atingido quando estivesse absolutamente tudo bem. Mas a gente tem pessoas morrendo ainda, a gente tem pessoas se internando. Tudo isso feito em nome do mercado, como você colocou, Pedro, né? Não, mas a economia precisa girar, porque as pessoas elas não podem perder o emprego, mas só precisa de emprego quem está vivo. A gente precisa salvar a vida das pessoas, a gente precisa garantir a vida das pessoas. Claro, vocês podem pensar, mas você está em campanha política, você está saindo de casa. Estou saindo de casa com todo o cuidado possível e imaginável. Estou saindo de casa dentro do meu bairro, da minha região. Quando vão fazer campanha em outros bairros, normalmente outras pessoas da minha equipe ou alguns amigos que vão para outros bairros, que são os bairros que essas pessoas moram. A gente leva a situação toda para a fase verde do Plano São Paulo em um momento que a gente tem um número elevadíssimo de mortes todos os dias. Mas agora tem vaga na UTI, tem vaga na UTI. O Brasil foi o país onde mais morreram profissionais da saúde no mundo. Ninguém pensa nos profissionais da saúde, gente. Pelo amor de Deus. São famílias que estão ficando desestruturadas. São crianças que estão perdendo pai e mãe. São adultos que estão perdendo os pais. São famílias que estão perdendo filhos. O pessoal projeta. Morreram tantas pessoas e todas elas eram o amor da vida de alguém, e ainda que não fossem. São pessoas. A gente chegou num momento que a gente perdeu o respeito pela vida alheia. Sobre os números estarem sendo maquiados, Magrão, eu acho que o que a gente tem no Brasil, e isso desde o começo a gente vem denunciando, lá na minha página, sempre que a gente falou sobre saúde, sempre que a gente falou sobre Covid-19, a gente fala sobre isso também. Lá no começo da pandemia, os laboratórios não conseguiam testar. Então imagina o número gigantesco de subnotificação que a gente tem. Hoje, claro, os laboratórios estão mais preparados para fazer essa testagem, fazer uma testagem eficaz. Imagina a quantidade de pessoas que adoeceu no começo da pandemia sem saber do que se tratava e, no final das contas, era Covid-19 e nunca descobriu. Então, eu acredito que haja uma subnotificação muito grande. Eu acredito que há uma irresponsabilidade muito grande de colocar Campinas e colocar o estado de São Paulo na fase verde. Eu acredito que há uma irresponsabilidade muito grande em se falar em não comprar vacina porque ela foi feita em país A ou B. Eu acredito que haja uma irresponsabilidade muito grande em suspender os testes com uma vacina sem nenhum motivo aparente, sem conhecer do que é verdadeiramente a ciência. Então, eu acho que são diversas irresponsabilidades que vêm sendo cometidas no tratamento com a Covid-19. Eu acho que também é necessário que a gente tenha clareza que, embora hoje estejamos melhor do que já estivemos, ainda não temos a distribuição de uma vacina, ainda não enxergamos o fim dessa pandemia, ainda não conhecemos como que essa vacina vai se comportar quando ela começar a ser distribuída, se ela qual é a real porcentagem de imunização. Então, por enquanto, a melhor forma de se proteger é ficando em casa e garantindo isolamento social, e eu acho que isso é uma obrigação do Estado cumprir as devidas orientações, cumprir os devidos fechamentos no comércio, enfim, no que não for realmente essencial. Olha, a Fernanda Souto, ela fez aqui uma colocação e uma pergunta que eu achei fundamentais. Bolsonaro comemorou a morte de um voluntário da vacina. Inclusive foi por causa não relacionada ao estudo. Isso é um crime.
Gostaria de aproveitar aqui para fazer uma alusão a uma entrevista que foi realizada aqui no Cidadão Cidade com a Márcia Tiburi, sobre o tema sobre fascismo. E essa coisa de você tentar, de você repetir uma mentira diversas vezes para tentar forjar uma verdade, né? A gente está vivendo um período de pós-verdade, não é isso? Então, tantas vezes a pessoa repete uma mentira, ela é compartilhada diversas vezes, até que ela é entendida como verdade. Então, não poderia esperar algo que fosse diferente de um presidente fascista. E ela fez uma pergunta aqui, essencial. Recentemente foi apresentada pelo governo Bolsonaro a reforma administrativa, que tem como objetivo retirar uma série de direitos dos servidores públicos. Pensando nas políticas públicas municipais, quais os prejuízos para a população que essa reforma pode trazer? Ótima pergunta, Fernanda. Olha, primeiro que é um grande absurdo que um presidente da República ele comemore a morte, seja de quem for, por qual motivo for. Né? Pode ser qualquer pessoa não deve ter a morte comemorada, sobretudo por um presidente da República. Eu acho que isso realmente é um crime, como diversos outros crimes que o Bolsonaro cometeu no exercício do mandato presidencial dele. Eu não entendo ainda o que o Rodrigo Maia está esperando para tocar em frente àqueles processos impeachment. Essa questão específica da reforma administrativa. A reforma administrativa é mais um crime desse governo. Né? Poxa, a reforma administrativa acaba com direitos básicos dos funcionários públicos, acaba com a estabilidade do servidor, e isso vai fazer os serviços públicos se transformarem em grandes cabides de emprego. Né? Pessoas que são indicadas por políticos, elas não têm necessariamente compromisso com a sociedade. Elas têm compromisso com as pessoas que elas colocaram lá naquele cargo. Então imagina, a gente está passando por uma pandemia e a gente está vendo o SUS dar um show. De acordo com as condições que tem, o SUS está dando um show de defesa da vida. Claro, condições limitadas, condições de trabalho que são ruins muitas vezes em muitas localidades. Os profissionais da saúde estão trabalhando com condições que não são dignas muitas vezes, mas mesmo assim é o SUS que está nos salvando, com a grande capacidade de servidores públicos capacitados para atender, para realizar o atendimento em saúde. Agora imagina um cenário em que um presidente é eleito, ele desmonta todas as equipes presentes naquele serviço e ele monta novas equipes apenas com indicados. Essas pessoas elas não têm, muitas vezes, capacitação, elas não passaram por um concurso público, então elas podem ser menos capazes do que outras pessoas que estariam exercendo aquele cargo em uma situação anterior a essa reforma administrativa tacanha. E essas pessoas elas têm compromisso com quem a colocou naquele cargo. Os serviços públicos vão virar, basicamente, uma rifa de cargos. Isso dentro do município também é gravíssimo, porque as pessoas elas deixam de ter um atendimento qualificado. Hoje, em Campinas, a gente tem profissionais concursados, profissionais que se aposentaram e as vagas deles não foram repostas. Então, centros de saúde trabalhando em equipe reduzida por causa disso. Então, acho que é muito importante que a gente tenha clareza. Para exercer o serviço público, é necessário concurso público. É necessário que as pessoas elas sejam capacitadas para tal. É importante que elas tenham um compromisso com a população. O Brasil vai
vai virar uma grande Campinas. Jonas Donizete tem 1.500 funcionários comissionados. São 1.500 pessoas trabalhando dentro da prefeitura que não passaram por concurso público, que trabalham apadrinhadas por Jonas Donizete. É isso que a gente quer para o Brasil? O que a gente quer para o Brasil é um grande esquema de rachadinha, como acontecia no gabinete de Flávio Bolsonaro, indicações em cima de indicações, e as pessoas indicadas pegando parte do salário e repassando para quem as indicou. É isso que a gente quer do Brasil? Que o Brasil vire um grande cabidão de empregos, um grande poço de corrupção, um poço sem fundo de corrupção? Então, acho que a gente precisa ter a clareza. É necessário defender o SUS, é necessário defender os serviços públicos, é necessário defender o servidor e os direitos básicos. Olha, eu Acho que eu gostaria. fui no caminho de responder a isso. Eu não respondi, Fernanda. Não, perfeito, perfeito. Eu gostaria de destacar aqui a presença de uma pessoa, que é a Carol Filho, que fez um comentário aqui, olha, servidor concursado com estabilidade tem autonomia para denunciar irregularidades de qualquer governo. Exatamente. Eu gostaria de destacar aqui a presença da Carol Filho, que deu uma entrevista muito importante para o Cidadão Cidade sobre o feminismo, sobre a história do feminismo, a sua importância, porque a gente falou sobre questões relacionadas a machismo, LGBTfobia, e que tange a todas as formas de violência que fazem parte da nossa sociedade, infelizmente. Então, eu gostaria de destacar aqui e indicar para as pessoas, sabe? Assista essa entrevista, sabe? Porque a Carol, ela representou muito bem o movimento feminista e trouxe, assim, uma visão crítica ampla a respeito do feminismo, sabe? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Carol, e dizer aqui, ela também colocou, a candidatura do Rafael Magalhães é uma trincheira importante contra o governo Bolsonaro. Sim, e tem toda a razão, porque a partir do momento que a gente fala de democracia, quando a gente fala de representatividade, quando a gente fala de luta antirracista e contra todas as formas de violência que existem na sociedade, isso por si só já é anti-Bolsonaro, né? Então gostaria de agradecer aqui a sua presença, Carol. E aqui a Fernanda Souto ela está dizendo, foi ótimo, Rafa. Foi mesmo. Rafa. Eu gostaria de agradecer também a fala da Carol, só agradecer aqui a fala da Carol, ela também fez uma live comigo lá na página, é uma pessoa também que está muito presente na minha trajetória política, agradeço aí todo o carinho, Carol. O que é a arte da política? A política é uma arte, é uma ciência? Como que você entende? O que é a arte da política? Eu não sei se a política ela é exatamente uma arte, porque da forma, pelo menos não da forma que se faz política hoje, Pedro. Eu acho que a política precisa ser a necessidade de servir. O ex-presidente e ex-senador do Uruguai, Pepe Mujica, ele falou em um vídeo dele, e eu gosto muito desse vídeo, é um outro vídeo que eu revisito sempre que eu preciso de uma luz. Ele fala que quem gosta de dinheiro não pode se envolver com política. Eu acho que ele está certo. Né? Claro, todo mundo precisa de dinheiro na sociedade em que a gente vive. Mas sempre que eu vou fazer campanha na rua e converso principalmente com as pessoas mais velhas, que estão mais cansadas da política, aqui no bairro, elas falam, olha, você mora aqui hoje, mas se você for eleito, você vai ficar rico e você vai mudar daqui. Por que elas falam isso? Porque elas já viram isso acontecer. Não vou citar nomes, mas quem é aqui da região, está nos assistindo, provavelmente conhece, sabe de quem que eu estou falando. E eu falo para elas, olha, política não deixa ninguém rico. Se alguém ficar rico com política, essencialmente com política,
essa pessoa ela praticou corrupção. Né? Eu acho que política é a necessidade de servir ao povo. E é basicamente isso que eu pretendo fazer. Né? Quando eu falo que, olha, eu vou construir o meu mandato legislativo conversando com a população, montando projetos junto com a população, buscando demanda junto com a população, isso é um ato de servidão. Né? E não servidão daquela forma que nós tínhamos até a duras penas conseguirmos a abolição. Né? Mas uma servidão em que eu compreendo que eu estou trabalhando para você. Eu estou trabalhando para uma sociedade, para o avanço de uma sociedade, e eu me coloco em um patamar de ouvir e atender. Da forma que é feito hoje, eu não sei se a política ela pode ser considerada uma arte. A política é uma necessidade. A política ela é uma obra, né? Uma arte já não sei, mas é necessária. E é necessário construir com o povo, porque no final das contas vivemos numa democracia, né? E numa democracia o poder é o povo. Vou repetir aqui uma frase da Fernanda Souto que ela falou, mas eu acho que cabe perfeitamente aqui. Foi ótimo, Rafa. A Carol Filho está dizendo aqui, eu que agradeço muito, Pedro. Parabéns mais uma vez por mais uma importante entrevista no Cidadão Cidade. Eu fico muito assim feliz com essa possibilidade. Estar aqui é um desafio constante. Embora eu tenha feito teatro por um bom tempo na minha vida, eu sempre tive dificuldade em comunicação. Então, estar aqui foi superar essa minha timidez, já faz parte de mim, não vai mudar nunca. Então, assim, estar aqui é superar essas dificuldades de comunicação para poder trazer uma outra visão de mundo. E essa entrevista com a Carol Filho, eu ouso dizer que foi uma das mais importantes que eu fiz aqui no Cidadão Cidade, falar sobre feminismo, quando eu pensei assim, puxa, que vai ser o Cidadão Cidade, né? Quem é esse cidadão na cidade? É um cidadão que pensa no feminismo, é um cidadão que pensa no racismo, é um cidadão que reflete sobre qual que é o seu papel, o que a gente pode fazer em termos de coletividade. Então, Carol, você é uma inspiração também aqui, viu? Para o canal Cidadão Cidade, para tudo que a gente pode pensar em termos de uma humanidade melhor. E você, Rafael, você, Carol, são pessoas que me inspiram a querer ser uma pessoa melhor, sabe? Posso dizer isso com toda a sinceridade, tranquilidade. Então, eu gostaria de perguntar se tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado, que eu não perguntei. Nada que você não tenha perguntado, né, mas eu gostaria de usar um tempinho para considerações finais, se você me permitir. O tempo é todo seu, o programa é seu. Bom, gente, eu gostei muito de ter participado dessa entrevista, Pedro, né? Te agradecer aqui mais uma vez. Foi uma grata surpresa quando eu abri o chat da página e tinha esse convite lá. A página ela vem crescendo muito junto com a candidatura nessa reta final de campanha. Muitas pessoas que estão me assistindo aqui provavelmente nunca me ouviram falar. Né? Então essa aqui é uma ótima oportunidade para que as pessoas me conheçam. Eu acho que a gente vive uma cidade muito desigual, como eu mencionei em outros momentos dessa entrevista, e que essas desigualdades elas geram problemas sociais para além da mera desigualdade social. A gente tem uma cidade que ela é violenta, que ela é excludente, que ela é segregacionista. As pessoas elas não acessam os espaços e elas não usufruem das políticas públicas. A minha candidatura ela vem para mudar um pouco isso. Eu quero muito ser eleito agora no dia 15. E para isso eu preciso do apoio da população. Eu preciso que você que está me assistindo, que você que segurou até aqui 1 hora, 4 minutos e 45 segundos,
que você converse com as pessoas que você conhece, com amigos, com familiares, que você me considere como uma opção de voto agora no domingo, no dia 15. Eu preciso muito construir essa cidade mais justa, essa cidade justa, porque Campinas é uma cidade, dizer que a gente quer uma cidade mais justa, porque Campinas é uma cidade absolutamente injusta, como todas as grandes cidades do Brasil. Então a gente está na construção de uma cidade justa, uma construção de uma cidade não segregacionista, no caminho da construção de uma cidade que as políticas públicas elas se distribuam pelo território, que as pessoas elas tenham opções de esporte, cultura e lazer, que as pessoas elas consigam o acesso à saúde, que as pessoas consigam o acesso à educação, que as pessoas consigam usufruir da segurança da cidade, que as pessoas consigam viver e ter uma boa qualidade de vida. Esse é o projeto. E esse projeto ele precisa ser tocado conjuntamente com a população. Eu preciso muito da população junto comigo nisso. É uma primeira candidatura que surgiu no meio de uma pandemia. Isso torna tudo mais difícil e eu entendo essas dificuldades. Eu passei por essas dificuldades todas. Estamos aqui há 45 dias de campanha já. Tudo isso foi muito difícil, foi uma caminhada muito dura, em que eu tive apoio de uma equipe pequena, totalmente voluntária, de amigos que se engajaram, que eu contei com pouco dinheiro, que foi tudo fruto de um fundo que foi conquistado por as penas, de doação e contribuição das pessoas que me conhecem, que acompanham o trabalho, que me conheceram nesse período, e eu sou muito grato a isso. Eu sou muito grato, sou muito orgulhoso do trabalho que a gente realizou, que a gente vem realizando nessa campanha que se encerra agora no domingo. Eu espero realmente ter uma grata surpresa nas urnas e que a gente se encontre nas urnas. Eu espero que a gente consiga modificar as estruturas dessa cidade e que a minha candidatura, que o meu trabalho, minha atuação e que futuramente o meu mandato eles sirvam como impulsionadores de mais modificadores sociais, de pessoas que tenham esse interesse, essa vontade, essa garra e a vontade de lutar. A política, ela talvez não seja uma arte. A política talvez ela seja ingrata. A política se torna perigosa muitas vezes. As pessoas têm medo, as pessoas estão cansadas. E as pessoas estão cansadas com razão. Eu também estou cansado, e é por isso que eu lancei essa candidatura. Então eu espero realmente que a gente possa caminhar juntos, porque se a gente vai junto, a gente não tem medo, a gente não tem do que ter medo se a gente está junto. A periferia é maioria, e a gente vai mudar tudo isso. A gente vai mudar com a força do povo, com a força da periferia. Então, agora dia 15 de novembro, a gente precisa ir com confiança para as urnas, a gente precisa construir com garra e vontade, e o caminho começa por Rafael Magalhães, 50005, Pedro Tourinho 13, para a gente conseguir fazer essa modificação social. Eu agradeço muito o espaço, agradeço o Pedro, agradeço o pessoal que acompanhou a gente até aqui, agradeço o pessoal que está assistindo a gente posteriormente, inclusive depois das eleições, que viu tudo isso aqui e nem conheceu antes das eleições. É importante, me conheçam. O pessoal que está assistindo aqui no Cidadão Cidade, vocês me encontram no Facebook e no Instagram, no perfil facebook.com/Rafael Magalhães Pessoal, tudo junto sem tio. Lá no Instagram, @Rafael Magalhães Pessoal. E o pessoal que está assistindo aqui na página, vocês precisam conhecer também a página onde a gente realizou essa entrevista, que é a página Cidadão Cidade, com diversas entrevistas muito bacanas sobre temas sociais. Agradeço muito esse espaço, conheçam mutuamente as páginas e tenham uma boa noite. Gostaria de agradecer imensamente e dizer que certamente tem uma pessoa que
com certeza é a mais orgulhosa aqui dessa entrevista, das pessoas que acompanharam, que é a Emília Silva. E tem razões para isso. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, Emília. Fico muito feliz, estamos aqui numa grande família e fico muito feliz mesmo com a sua presença. A Rita de Cássia Lima, a Fernanda Souto, gostaria de agradecer ao Magrão, gostaria de agradecer ao Magrão percussionista, que é uma grande figura aqui da cidade de Campinas, e que sempre está presente aqui. Muito obrigado mesmo. Gostaria de agradecer a Carol Filho, que, como eu disse, concedeu uma entrevista maravilhosa sobre feminismo, sobre a sua importância. E gostaria de... Aqui, olha, a Emília Silva está dizendo que Deus abençoe você, Rafael Magalhães. Obrigado, Amém. Pedro. Amém. Deus te abençoe também. E gostaria de agradecer. A Fernanda Souto está dizendo aqui: Dona Emília é uma guerreira. Então, gostaria de assim, que essa força dessa mulher guerreira que tem, sabe, que com certeza é uma representante desse Brasil que pode dar certo, que dá certo, que sabe que então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Fiquei emocionado nessa entrevista. Peço desculpa se eu me enrolei aqui na hora de falar. Não tenho o perfil de William Bonner, e não que ele não seja ótimo no que ele faz, mas não tenho esse perfil e nem quero ter, sabe? Então, muito obrigado pela sua presença, e fica aqui mais um pré-convite para outras conversas. Tem tanta coisa que ainda ficou para a gente falar. Então, gostaria de agradecer e destacar essa placa incrível que está aí. Eu vou pedir, se você puder pegar ela e deixar aqui no destaque. Emília, obrigado a todos e Deus abençoe a todos. Então, Marielle presente, muito obrigado a todas e todos e até a próxima.